A partir de agora, Tesouros do Céu, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Emerson Salles. Olá, graça e paz. O estudo de hoje, de número 14, tem por tema Fé Vitoriosa. A primeira pergunta, que se declara ser a fé? Hebreus 11, verso 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vou fazer uma pergunta para você. Você já viu Jesus? Você já viu Jesus face a face? Você já viu Jesus voltar a segunda vez? Não, mas nós acreditamos que Ele irá voltar. Nós temos esta certeza, mesmo que a gente ainda não viu, mas nós temos essa certeza. Assim é a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Infelizmente, muitos líderes religiosos têm ensinado as pessoas a acreditar naquilo que está vendo. Tem ensinado de uma forma contrária à palavra de Deus. Mas sigamos aqui no estudo. A pergunta 2. Quão necessária é a fé? Hebreus 11, versículo 6, primeira parte diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é confiança. Se você não tem confiança em Deus, será impossível você agradar o mesmo. A pergunta 3. Basta um mero assentimento à verdade? Tiago 2, versículo 19 diz: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Veja que até Satanás, os anjos caídos que se tornaram demônios, eles creem em Deus, porque ele conhece, ele sabe quem é Deus, ele conhece o poder de Deus. Só que a grande diferença é que Satanás e os demônios não obedecem a Deus. Inclusive, Satanás já está condenado. A pergunta de número 4. O que é requerido além do crer na existência de Deus? Hebreus 11, verso 6, última parte, diz assim: Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A pergunta de número 5. De quem procede a fé? Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom do nosso Criador. Pergunta 6. Por que Deus ressuscitou dos mortos a Cristo? 1 Pedro, capítulo 1, verso 21 diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pergunta de número 7. Qual é a relação de Cristo para com esta fé? Hebreus 12, verso 2 responde: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé, da confiança. Pergunta 8. Qual é a base da fé? Romanos 10, versículo 17 diz: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando uma pessoa quer ficar forte, a pessoa reserva tempo, para ir para academia, fazer exercícios, malhar, coisa desse tipo, treinar, como hoje dizem, Então, a pessoa separa tempo para fazer aquela atividade. A mesma coisa é a fé. Muitas vezes a pessoa faz uma oração de Senhor, aumenta a minha fé. Fé é confiança. Confiança ou fé, você só tem numa pessoa conhecida. Então, para que você aumente a sua fé, você precisa desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Conversar com Deus, estudar a palavra, saber mais do Senhor. Você vai ganhar mais e mais confiança e a sua fé vai aumentar. Lembrando que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Pergunta de número 9. Em que relação está a fé para com o conhecimento? Hebreus 11, verso 3, na primeira parte, diz assim: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas acreditam na teoria do evolucionismo e é preciso ter fé para compreender que existe um Criador, o Deus Criador de todo o universo. Quando eu fiz o estudo fundamental,
fundamental, eu aprendi na escola que o homem veio do macaco. Só que a palavra de Deus diz que o homem foi criado no sexto dia. Adão foi criado e logo após a sua esposa Eva, da costela do Adão. O homem não veio do macaco. O mundo não surgiu de uma explosão. O mundo foi criado em 6 dias pela palavra de Deus. É preciso ter fé para acreditar. Pergunta de número 10. Por que princípio atua a fé genuína? Gálatas 5, verso 6 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Veja que muitas coisas do passado já foram invalidadas pela fé. A fé no sacrifício que Cristo fez, que é o amor. O sacrifício que Cristo fez por nós representa o amor de Deus. Pergunta 11. De que é fruto a fé? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. A fé é um fruto também do Espírito Santo. Pergunta 12. Que revelava na antiga igreja a fé viva? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, primeira parte diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Próxima pergunta. Que é necessário para que a pregação do Evangelho seja eficaz? Hebreus 4, verso 2 responde: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Perceba que tudo relacionado à vida espiritual, relacionado às bênçãos, a ter uma vida de vitória, precisamos da fé, da confiança em Deus. Pergunta 14. Qual é o caráter de qualquer ato ou serviço que não seja feito em fé? Romanos 14, 23 diz: e tudo que não provém de fé é pecado. Pergunta 15. Como mostra a experiência de Abraão que a obediência e a fé são inseparáveis? Hebreus 11, verso 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ou seja, ele foi para um lugar, não sabia para onde é que ia, mas ele foi porque ele confiava, ele tinha fé em Deus. Pergunta 16. O que está unida, portanto, à fé de Jesus? Apocalipse 14, verso 12 está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A próxima pergunta: como é a fé levada à perfeição? Tiago 2, 22 diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Pergunta 19. Qual é o resultado da prova da fé? Tiago 1, verso 3 está escrito: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Pergunta 20. Qual é a relação para com Deus estabelecida pela fé? Gálatas 3, 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pergunta 21. Como andam os filhos de Deus? 2 Coríntios 5, 7 está escrito: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Pergunta 22. Sob que condição pode alguém esperar a resposta à oração? Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Muitas pessoas deixam de orar, deixam de pedir algo a Deus porque não acreditam. E um fato crucial é porque a pessoa não tem intimidade com Deus. Se você estiver em um ponto de ônibus, chegar uma pessoa com a mão cheia de pacotes, a pessoa você nunca viu na sua vida, chegar para você: olha, segura aqui, toma conta aqui que eu vou ali e já volto. Será que você tomaria conta? Agora, se chegar uma pessoa da sua família, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você confia, e mandar você segurar os pacotes: olha, segura aqui, eu vou ali e já volto. Com certeza você irá segurar, vai tomar conta, porque você confia naquela pessoa. A mesma coisa é Deus. Nós devemos orar, pedir a Deus pela nossa vida,
vida, pela nossa família, mas com confiança. Agora, a confiança nós só teremos quando estudarmos a palavra de Deus, conhecer a Cristo de verdade. Aí teremos confiança suficiente para depositar aos pés do Salvador as nossas queixas, as nossas ansiedades. Pergunta 23. A que partes da armadura antiga é a fé comparada? Efésios 6, verso 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E 1 Tessalonicenses 5:8 diz, na última parte, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Pergunta 24. Que capítulo da Bíblia é dedicado à fé? Bem, esse aqui você vai ter que ler com mais cuidado, com mais atenção, carinho, separar um tempinho aí. O capítulo 11 de Hebreus. Nos versículos 33 até o 38 temos um resumo das vitórias dos heróis da fé. Então leia todo o capítulo 11 de Hebreus e veja esta dedicação à fé. Penúltima pergunta: que nos dá a vitória na batalha com o mundo? 1 João 5, verso 4, na última parte diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lembrando, fé é confiança, e confiança você só tem em uma pessoa conhecida. Experimente Jesus, conheça a Cristo e sua vida vai mudar. Última pergunta: qual é o propósito final da fé? 1 Pedro capítulo 1, verso 9 está escrito: obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O que existe de mais precioso nesse mundo é a vida eterna. É a recompensa de Deus para os seus filhos. Mas sem fé, lembre-se, será impossível agradar a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na sua vida. Que dia após dia você separe tempo para estudar a palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo estudo.